Olá, pessoal. Espera aí que eu tô organizando aqui. Oi, gente. Me avisa se vocês estiverem me escutando, me vendo. Oi, oi, oi. Estranho que eu não sei se Rodolfo, me escutam. eu Oi. tô eu tô te ouvindo, mas está carregando a sua imagem. Ah, perfeitamente. Eu também estou vendo do preto aqui por enquanto. Você tá me Vamos ver vendo? aqui. Tô te vendo legal. É engraçado O que a minha pessoal aqui tela também fica, tá. eu te vejo e a outra metade tá preta. Tá como se estivesse carregando Para você aparece que está o seu carregando? vídeo. Tem uma ampulhetinha assim, sabe? Deixa eu ver aqui. Estamos só ajustando, viu, gente? Ixi, acho que agora foi. Eu tô Vamos te vendo. ver. Você tá me Tá me vendo? vendo? Sim. Ah, que bom. Engraçado que eu não me vejo. Muito interessante. Não me, mas tá, será que você tá me vendo então? Tá me aparecendo? Eu não tenho ideia. Tá me aparecendo legal? Tá só do nariz pra cima? Como é que tá? Deixa eu ajeitar aqui. Tá normal, tá igual a mim. Do ombro pra Tá cima. igual? É. Vamos pra cima. Isso, tá Perfeito, beleza. então. Tá Obrigado pelo feedback que eu tô fazendo as escuras aqui. Não sei como é que tá aparecendo. Tá ótimo. engraçado. Por que será, né? Primeira vez que acontece isso, viu? Honestamente. Eu não sei, será que valeria a pena eu sair e te chamar de novo? Tem esse recurso? Se eu sair e te chamar de novo? Tem, não tem? Tem como eu te tirar, eu acho. Vamos só fazer isso aqui, porque para você Ah, também ficar mais à vontade, né? Senão, deixa eu ver aqui se ligado eu é para poder consigo te depois tirar. postar o conteúdo. Então, não vai ficar legal, né? Vamos ver se vai dar certo. Hum. Como que eu te tiro? Gente, eu tô apanhando muito dessa live, vocês não perdem. Aqui Eu vou tinha uma tentar sair, opção. deixa eu ver. Tenta você sair, vamos ver. Agora tô só eu de novo. Só um minutinho, viu, gente? Fiquem firmes aí com a gente. Estamos só ajustando, esperando o Rodolfo entrar, e a gente já vai começar. Vamos ver se ele entrou de novo. Pessoal que tá. Aí, Ó, agora agora deu? sim. Agora deu, tô me vendo, tô vendo você, tô Coisa escutando boa. bem. Maravilha. E vocês, pessoal, vocês estão. Que aqui, para mim, o Rodolfo tá um pouco travado. Vocês estão vendo ele? Isso aí, vamos ter um feedback. Apareci, ótimo. A sua câmera, para mim, tá carregando aqui. A câmera, olha, dessa vez para mim parece que eu estou tranquilo. Vamos ver. Boa noite, pessoal. Tá Oi, desfocado. Rosimeire. Beijão para você. Vamos Apareceram ver. vocês dois. Tá Ó, preparado? você tá carregando aqui. Para mim também. Não estou Não estou vendo. Está vendo. congelado. Eita, interessante, hein? Vamos ver aqui se tem alguma coisa que eu posso fazer para melhorar essa qualidade aí, né? Rodolfo da Rodolfo tá. Estátua. Ah, começou o teatro então, não? O Pois primeiro é. jogo da noite.
É o jogo da estátua. Ai, ai. Maravilha. Vamos ver aqui se... Aqui pra mim é só questão da sua imagem mesmo. Pessoal que está assistindo a gente, vai me contando de onde vocês são, para a gente saber quais estados aí, se tem... Oh, aí, tá maravilha agora. Imagem ótima. Show de bola. Vamos aproveitar esse embalo aqui, finalmente. Vamos. Bom, gente, boa noite para vocês. Para quem não está acostumado com a minha carinha, né, porque... Vocês veem muito além da timidez. Eu sou a psicóloga responsável que idealizou e criou o Além da Timidez, né? Meu nome é Tassiana. Eu vivo postando vídeo no YouTube aqui no Instagram, né? Então tem gente que de vez em quando me assiste e está familiarizado com a minha carinha, né? Mas para quem não me conhece, então eu sou psicóloga, eu realizo atendimentos online. A abordagem que eu trabalho é a terapia cognitivo-comportamental. E o Rodolfo, ele também é psicólogo e ele atua com uma outra abordagem. Eu achei muito interessante a gente trazer ele aqui como convidado no Além da Timidez, porque para vocês verem que existem várias formas de tratamento, né, que a gente pode buscar várias alternativas quando a gente quer melhorar alguma questão, como, por exemplo, a timidez, a ansiedade social excessiva, né? Então, o Rodolfo, ele também é psicólogo, mas ele enveredou aí pelo lado do psicodrama, que também é uma abordagem, né? Então, a psicologia, ela é para todos, mas a gente tem várias abordagens que seria ali uma via de tratamento, né? Então, cada abordagem tem a sua forma de olhar para as questões, né? E aí o Rodolfo, ele trabalha com psicodrama, e ele fundou uma companhia de teatro, né? Que é a Expressão Total, né, Rodolfo? Isso. Na verdade, tem uma companhia fundada, que é a Creatio, e tem o empreendimento, né? Que é o Expressão Total, que é o projeto... Expressão Total, né? Isso. Muito bacana. E ele não só trabalha com teatro, como ele trabalha com teatro terapêutico, né? Eu gravei um vídeo no YouTube esses dias falando, né, como o teatro poderia ajudar na questão da ansiedade social, da timidez, e não existe forma melhor de auxiliar, né, do que não ser apenas um teatro, mas um teatro terapêutico, né, e é isso que o Rodolfo está fazendo aqui, né, hoje ele vai explicar pra gente o que é isso, né, vai tirar algumas dúvidas de vocês, beleza? Então vamos lá, Rodolfo? Vamos lá, Tassiana. Primeiramente, agradecer aí essa parceria, né, esse momento nosso aqui de poder estar trocando, trazendo conteúdo para o pessoal. Agradecer a presença de todo mundo que está aí vendo ao vivo, acompanhando ao vivo, que é uma oportunidade de vocês perguntarem, participarem com a gente. E todo mundo que estiver assistindo também em outro canal, que não na live ao vivo, depois também fica à vontade para poder enviar para a gente, né, perguntas, dúvidas, para podermos apoiar nesse sentido. Então, eu já vi que tem uma primeira pergunta aí, espero respondê-la em breve, que é se o teatro realmente ajuda a quebrar gelo com conhecidos e desconhecidos. Excelente pergunta. Será que realmente o teatro tem esse potencial de nos ajudar nessas situações? Eu já adianto que sim, e eu vou explicar daqui a pouco como é que isso funciona. Eu quero só compartilhar um pouco da trajetória para vocês entenderem como é que eu cheguei nesse tal de teatro terapêutico, porque eu explicando vocês vão entender um pouco já do que é essa metodologia. Eu sou natural de Divinópolis, Minas Gerais, e em Divinópolis mesmo, desde a infância, eu era uma criança mais introvertida, uma criança mais reservada na minha, e tinha uma certa dificuldade assim, de interagir mesmo com outras crianças, de participar nesse sentido. Isso me acompanhou, naturalmente, durante toda a minha vida, e foi no momento, oi Fê, tem pessoal aí chegando, seja bem-vinda, e no momento de desafio meu, em que eu precisei fazer uma apresentação em público, Tassiana, quando eu estava na universidade, dentro de um projeto de iniciação científica, e dentro dessa bolsa de iniciação científica eu tinha que viajar para Barbacena e fazer uma apresentação em público.
Sabe aquele momento que você vai apresentar em público e você começa a falar, e assim, eu só lembro das primeiras palavras e das últimas. Foi um tipo de um apagão. Deu um branco. Um branco, o famoso branco, e eu mesmo não entendi o que eu quis dizer. Assim, eu falei, gente, o pior de tudo é que nem eu sei assim, o fio da meada, onde é que começou, onde é que terminou. Então, quando eu passei aquela experiência, eu falei, não, isso não pode continuar assim, era uma oportunidade boa, era um trabalho que eu gostava. E aí, a partir daí, eu fiquei assim, eu vou fazer alguma coisa para melhorar isso. Então, para mudar essa realidade. E aí eu fui me inscrever em curso de poesia, mas na época no curso não tinha encerrado as inscrições de poesia, e aí tinha uma vaga para doutores palhaços. Falei, qualquer coisa que vocês me colocarem. E eu comecei com os doutores palhaços. Olha o enfrentamento aí, né? Aí, nesse momento, eu enfrentava duas dores. As dores são muito importantes também, né? Eu inventava a dor dessa dificuldade de falar em público, e eu enfrentava também o término de um relacionamento amoroso, que foi muito importante para mim na época, e eu precisava ocupar minha cabeça com algumas coisas. Então, essas duas situações, eu preciso fazer alguma coisa para eu entrar em outra realidade, encontrar outras realidades para a minha vida. E assim foi, e foi uma oportunidade incrível começar com os doutores palhaços, e o que sempre me despertava a atenção era o impacto do teatro de uma forma que não apenas pela apresentação em si, que até com o palhaço, não sei se você conhece muito bem, Tassiano, não sei se o pessoal aí conhece, mas com o palhaço a gente tem uma oportunidade de improvisar muito grande, e mais do que tudo, eu não sei se tem alguém que tem medo de palhaço, eu tinha medo de palhaço, achava assim, aquela coisa assim, insuportável, porque, meu Deus, vai fazer um improviso, vai fazer brincadeiras estúpidas comigo, eu julgava como estúpidas, mas depois eu fui compreendendo a profundidade que o palhaço tem, que o clown tem, de revelar, da gente não ter medo das nossas fraquezas e dos nossos defeitos. Porque o palhaço clássico, sem ser esses palhaços que ficam aí, né, que eu também não gosto muito, mas tem um palhaço clássico que ele mostra muito esse movimento nosso de estar disponível e vulnerável. Nas situações. Então, é um mergulho dentro da vulnerabilidade muito interessante. E quando você está dentro de um hospital, mais ainda porque você está lidando com pessoas que estão numa situação também de vulnerabilidade, né, de doença, e você tem que ter um jogo de cintura para levar uma alegria para lá. Né? Então, foi uma experiência muito bacana, foi uma oportunidade muito legal. E aí, a partir disso, eu comecei a me interessar por esse universo, até eu realmente bichinho do teatro te mordeu, né? Mordeu. Aí, e eu mesmo não botava fé em mim, não. Eu fazia porque eu queria fazer. Só que o pessoal começou a falar assim, Rodolfo, você leva jeito, vai ter uma avaliação aqui para você tirar a carteira de ator. Por que você não faz? Eu falei, não tô fazendo nada mesmo, vou tentar. E aí eu fiz e passei. Então, assim, aos poucos eu fui me surpreendendo com o movimento que eu mesmo estava me proporcionando, né? Mas desde o início eu sabia que eu não queria um teatro tradicional. E aí que teve o meu encontro com o psicodrama, pessoal, quem está acompanhando aí, o meu momento, a oportunidade que eu tive com o psicodrama, para mim, foi a primeira vez que eu entrei dentro de uma cena e eu pude falar o que eu realmente, assim, pensava e queria, como eu mesmo, mas através de um personagem. Foi uma oportunidade de liberdade total de expressar o meu sentimento. E aí, para quem não sabe, eu acho que é interessante só dar essa explicação do que é o psicodrama, então, né? O que é esse psicodrama, teatro terapêutico? Então, o psicodrama é uma metodologia que foi fundada pelo Jacob Levin Moreno, que é um psiquiatra contemporâneo de Freud. Tá? Então, ali aproximadamente em 1921, ficou configurado o primeiro psicodrama, que é um evento famoso, que é a Cadeira do Rei, onde o Moreno fez uma intervenção social, né, com pessoas que poderiam vir até o palco interpretar o personagem de líderes. Ele fez essa intervenção e a visão do Moreno era que todos nós pudéssemos representar a nós mesmos dentro do palco, basicamente. Né? Como seria se a gente representar? Então foi uma construção para chegar até aí, na verdade, né? O Moreno, primeiro, ele quer provar a existência da espontaneidade, que nós somos seres espontâneos, naturalmente espontâneos, e aí ele quer provar que isso existe e quer que a gente trabalhe com isso, que a gente desenvolva isso como sinal de saúde. A espontaneidade como sinal de saúde. Então, o psicodrama ele vai ter essa terminologia, psique, que é a alma ou mente,
E drama, que não é só ficar fazendo drama, não, gente. Tem uma coisa muito importante aí, mais do que drama. O drama, na origem da palavra, na verdade, é ação, é movimento. Então, quando a gente tem reunião de psicodrama, nós temos a alma humana em movimento, ou a mente humana em movimento, né? Que é uma coisa bem interessante. Então, por exemplo, quando eu vou fazer um atendimento individual, ou eu vou fazer um trabalho em grupo, sempre eu vou trabalhar dentro de uma temática, ou do que a pessoa está trazendo, mas muitas vezes ela vai se movimentar. Se movimentar, às vezes, fisicamente mesmo, com o corpo, para ter ação, e às vezes ela vai fazer um movimento de entrar em situações diferentes. Então, como assim? Às vezes a pessoa vai estar conversando comigo sobre uma dificuldade que ela tem em relação a uma conversa específica com alguém. Igual, vamos aproveitar a pergunta que rolou aí. Ajuda a conversar com estranhos? Então, a pessoa tem dificuldade de falar com estranhos. Eu vou simular quem são esses estranhos, os medos que essa pessoa tem dentro dessa estranheza, né? Que são as fantasias ali, para que elas possam ser interpretadas por mim ou pela própria pessoa para a gente chegar numa solução, né? Numa resolução a partir disso. Então, o recurso do teatro sempre vai ser, dentro do teatro terapêutico, dentro do psicodrama, sempre vai ser dentro do que a pessoa está se propondo, né? Dentro da necessidade da pessoa. Olha, eu preciso resolver isso, eu quero resolver isso. E aí, através de um enredo, através da minha direção, que aí dentro da psicologia, dentro do psicodrama, eu me torno um diretor da cena, que é o que está acontecendo, sendo que essa cena tem um conflito, em toda cena precisa de um conflito, a gente busca a resolução do conflito, através dessas técnicas, então, que o Moreno criou. Tem várias técnicas, algumas ficaram mais famosas que outras, mas as mais clássicas são as inversões de papel, né? Eu inverto papel com quem eu estou com problema, né? Tem o solilóquio, que é pensar alto, tem o duplo, que é uma linguagem do sentimento, que não é só ficar no discurso mais intelectual, mental, mas a gente entra numa linguagem do sentimento. Então são várias técnicas aí que o psicodrama vem trazendo para apoiar nesse sentido, né? Legal. Então, assim, basicamente é isso. Eu acho que a gente tem algumas perguntas aí que a gente pode aproveitar, né, para desmembrar. Então, deixa eu aproveitar essa primeira, assim, o teatro realmente funciona com desconhecidos, para a gente ficar mais à vontade com desconhecidos? Vai funcionar. Para quebrar o gelo, né? Foi o termo que a pessoa quebrar o gelo. Né? Exato. Para quebrar o gelo. Ela vai desenvolver essa habilidade lá nas sessões, né? Na medida que ela for avançando. Exato. Vai por quê? Então, assim, depois que eu fiz o psicodrama, eu fui aprofundando em vários outros estilos de teatros terapêuticos, todos teatros terapêuticos, e aí eu fui criando um sistema próprio que é o Expressão Total, que eu bebo dessas fontes, mas eu fui unindo outras formações que eu tive para chegar no modelo onde eu podia certificar que a pessoa teria avanços, né? Não é um teatro só da pessoa ir, decorar texto e tal, ensinar. Não, eu estou preocupado com o desenvolvimento dela. Então ela traz um perfil para mim do que são as questões que ela quer principalmente trabalhar, quais são as dificuldades dela, e aí nós vamos junto perseguir esses objetivos, né? Então, por exemplo, suponhamos que seja essa a dificuldade da pessoa, que seja essa. Eu tenho dificuldade de conversar com estranhos, com puxar assunto, né? Como é que eu faço? Uma parte que está dentro... Ali, né? Iniciar a conversa. Como é que eu começo, né? Então, primeiro de tudo, que eu acho que é importante, e dentro do teatro a gente faz isso, é uma oportunidade, primeiro, da gente se ver, da gente se conhecer e se reconhecer no encontro com o outro. Então, assim, seja uma aula de teatro online, que agora eu tenho feito também, ou num teatro presencial mesmo, eu vou dar oportunidade para a pessoa se mostrar e, junto com os outros, participar de jogos, de pequenas brincadeiras, pequenas atividades, onde ela vai precisar se expressar, né? Onde ela vai precisar se colocar. E é claro que isso vai ser avaliado de acordo com o grau de possibilidade da pessoa. Então, ninguém é obrigado a fazer nada nunca. Eu já tive, Tassiano, só para você entender, eu já tive pessoas que quiseram participar das turmas, e o estilo de participação dela, tudo é combinado dentro do grupo, mas era só estar ali vendo e ouvindo. Então, respeitado isso. É respeitado isso. Para mim, agora, o possível é eu participar junto, vendo. Tudo bem? Tudo bem.
E era muito interessante ela ver que ela ia se soltando e ela rindo e gargalhando das pessoas fazendo a atividade. E ela, você vendo que aquilo ajudava ela a se soltar, né? Até um dia ela começar a participar de uma forma, de outro, até se enturmar. Então é bem legal esse passo a passo, né? Porque cada um realmente vai estar no ritmo. Então, dentro cada um vai estar no nível. E dentro do grupo, o grupo também vai trabalhar esse momento de se conhecer, né? De fazer um contato com o outro. O que eu acredito que é a grande dificuldade das pessoas tímidas ou mais introvertidas é assim, como eu puxo, qual que é o pretexto, qual que é o contexto que eu tenho para conversar com essa pessoa. E o legal do teatro é que eu te dou esse objetivo. Você não vai ter que puxar assunto com a pessoa da sua cabeça. Eu te dou o motivo para se relacionar com a pessoa. Eu te dou o contexto, eu te falo tudo, eu te falo o que você vai fazer, para que você está fazendo isso, por quê, como você faz, né? E sendo que o como, ele vai, sempre eu entrego para a pessoa uma liberdade dentro do como. Então, sei lá, vamos supor que a gente vai fazer um jogo, igual eu fiz hoje, uma turma online de teatro, que a gente chama de Pass the Face, que é o passe a face, né? Passe a sua careta para a pessoa. E eu vou estar aqui, a pessoa, vamos supor que vamos jogar eu e você, eu vou modelar uma face. Eu não tenho... É isso que você tem que fazer. Tem que modelar a face. Eu não vou dizer se é assim, se é assado, você vai fazer. E aí, vamos supor que eu vou pegar aqui e vou fazer assim para você. Uhum. Você vai tentar imitar essa face minha, tá? Uhum. Não agora, mas se quiser imitar, pode também. Essa boca aí, torta aí, não sei, hein? Não é fácil não. A gente vê cada coisa. E é muito legal isso. É muito legal isso, porque a gente vê, às vezes, assim, essa questão do espelhamento e do se ver no outro, de tentar fazer igual, de se conectar. Então, às vezes eu faço assim, aí tem pessoas que eu tô vendo que estão tentando fazer, mas assim, só que aí a boca dela não faz aquele movimento, porque cada corpo é de um jeito. Isso. Então, é muito interessante. E tem a visão dela assim, sobre a careta também, né? O que ela tá, de fato, enxergando, como ela interpretou ali, né? Mesmo que seja apenas visual, né? Exato. E olha que legal, esse jogo é um jogo que eu não faço, por exemplo, hoje nós temos 3 módulos. Eu estou dando esse exemplo aqui, mas não é um jogo que eu faço no primeiro módulo, porque ele já exige uma certa, digamos, sem vergonhice, vamos brincar assim, tá? Ele já pede que você já esteja mais à vontade para chegar lá. Então esse não é um jogo que eu começo fazendo ele. Isso é outra coisa importante, Luciano, só para ilustrar também, que é algo que eu trouxe do psicodrama. No psicodrama a gente tem 3 fases. A gente nunca começa fazendo um teatro ou uma cena. Inclusive, colocando entre parênteses aqui, eu tive um aluno que falou assim, Rodolfo, eu acho que você deveria falar que o seu trabalho não é teatro. Eu acho que você deveria tirar essa palavra, porque eu tinha outra ideia de teatro. E quando eu vi o seu trabalho, eu falei, nossa, isso é muito bom, eu preciso disso. Mas o teatro me assustava. A palavra teatro, ela assusta um pouco as pessoas. Né? Teatro, pô, acabou. Vou me apresentar, as pessoas vão ver. Um monte de gente, palco, né? Luz. Refletores na minha cara, centro da atenção, né? Centro da atenção. Por mais que seja uma coisa que nós, enquanto tímidos, gostemos de manter distância, no fundo, todos nós temos um lugar nesse palco, assim, né? É difícil, às vezes, a gente reconhecer ou se apropriar desse lugar que é nosso e que nos faz que não faz a gente ser melhor e nem pior do que ninguém, mas muitas vezes exige um grande trabalho da gente se compor mesmo, né? Assim, se considerar nem abaixo nem acima do que a gente é, né? E eu sinto que o teatro nos ajuda a chegar nesse ponto, sabe? Nesse equilíbrio. Legal. Então, talvez um dia ainda eu tire a palavra teatro terapêutico, fico só com expressão total para ajudar nesse entendimento, né? Pode menos assustador, né? Menos assustador. Tenho pensado nisso, tenho pensado. Uhum. Então, eu retirei dentro do psicodrama o que a gente chama do warming up, que é o aquecimento. Então, sempre para a gente começar uma atividade, a gente vai começar de uma maneira física, mesmo que seja aqui com as mãos, às vezes algo simples de tocar no corpo, tocar na face. Por quê? Né? Aí uma outra característica que eu também percebo muito dentro das pessoas tímidas, mas hoje em dia no geral, assim, pessoas no geral, que é
o tanto que a gente está se conectando mentalmente e a sobrecarga intelectual, tanto de leitura, de redes sociais, tudo que a gente se conecta mais mentalmente mesmo. Então, existe uma sobrecarga mental e existe uma sabedoria dentro do nosso corpo que a gente pode acessar e compreender, trabalhar com ela, para que ela não nos escravize ou nos controle, né? Que são, às vezes, sintomas de timidez, que são couraças corporais que a gente vai ter, que às vezes ficam mais fortes do que a gente, e por falta da gente acessar esse corpo. Então, dentro do trabalho, nós vamos sempre buscar contemplar esses 3 estados, que é o físico, é lembrar que a gente tem um corpo físico, que ele se movimenta, que eu tenho sensações dentro desse corpo físico, que eu tenho estados emocionais dentro desse corpo físico, e que eu tenho ideias, que eu tenho julgamentos, que eu tenho medo, que eu tenho também algum pensamento positivo, né? Toda essa teia aqui. Então, a gente começa sempre com o corpo, para quê? Para que eu esqueça que eu penso. Nessa parte, eu estou tentando ativar dentro das pessoas o lado que a gente chama de instintivo motor, né? Dentro da visão do psicodrama e do enneagrama também, que foi uma base forte dentro do meu trabalho, esse lado instintivo motor que é muito encontrado no jogo do pique, por exemplo. Esse é um jogo que eu faço muito no começo, no presencial, né, que é o pique nomes. A gente tem que pegar um colega, encostar, só que se eu vou quase encostar o meu colega pode falar o nome de outra pessoa antes de eu tocar ele. Então eu vou pegar e ele fala outro nome e essa pessoa que ele falou pode estar atrás de mim. Então não dá tempo de pensar. A gente tem muitos jogos assim, para você não ter tempo de pensar. Você não pode pensar, é como se fosse proibido. E aí você tem que dar a primeira resposta que vem. Então, legal. Isso por si é um grande presente trabalho. Também, né? Exatamente. Faz a gente estar naquele momento ali apenas, né? Exatamente. E é interessante isso, porque é muito comum eu chegar, às vezes estou fazendo uma aula, eu falei, então beleza, pessoal, agora vamos aqui para as tarefas, que é uma outra parte que chega, que é a parte final, e o pessoal fala assim, mas já acabou? Ou se não, gente que às vezes fala assim, nossa, mas o curso é quando eu faço workshop de um dia, nossa, mas é um dia inteiro, é muito, né? E o que eu mais escuto é, eu não vi o tempo passar, eu não lembrei que eu tinha celular. Por quê? Porque toda hora a gente está fazendo esses jogos de trazer você para o presente e se divertir. Acho que deu uma picadinha aí, mas tá me ouvindo? Não, tá beleza. Tá beleza? Então, assim, você se permitir se divertir, você permitir encontrar prazer e alegria, né? E às vezes precisa doer bastante dentro da gente, assim, dentro do caminho que a gente está trilhando, né? Porque hoje é comum aparecer, por exemplo, pessoas que estão às vezes estão terminando um relacionamento porque não está conseguindo se comunicar muito bem ou não está conseguindo se expressar. Às vezes tem casos em que a pessoa já se separou e está desmotivado, triste, caminhando para um movimento quase depressivo mesmo, né? Tem vezes que uma pergunta até que eu recebi aqui, pessoas que estão no ambiente de trabalho e têm dificuldade de falar com superiores, com pessoas que têm algum tipo de conhecimento maior. Pois é. Então, existe toda essa realidade lá dentro e a ideia é, não vamos pensar, né, nesse primeiro momento, vamos fazer, para nos dar tempo, condição de nos divertir. Né? E aí o que é legal é isso, é que é um aprendizado, um treinamento atrelado à diversão. Né? Então, assim, eu estou dizendo todo esse contexto para responder aquela pergunta, né, vai ajudar com desconhecidos? Sim, porque você vai ter o primeiro grupo de desconhecidos dentro do teatro, né, que é esse primeiro grupo que vai se formar. Né? Você vai pegar confiança em você nesse grupo, e aí acontece uma coisa que eu acho que é importante. É o que a gente chama dentro do psicodrama de rematrização, porque a gente tem a nossa matriz emocional no sentido assim, da forma que a gente se aprendeu a relacionar no primeiro ambiente, que geralmente é a nossa família, né? Então a gente tem essa estrutura. E nós não temos, muitas vezes, um outro contexto para a gente quebrar essa estrutura ou ser de uma outra forma. Né? Às vezes a gente vai repetindo alguns padrões. Então, a ideia dentro desse grupo é que, nesse quesito, nesse aspecto da desinibição, do ser ridículo e do ser várias coisas que por algum motivo você não pôde ser. Sabe? Então, isso tudo você vai conseguir, né, expressar dentro do trabalho do teatro.
Abraça, e aí você vai ficar mais à vontade com essas pessoas que estão ali. E a ideia é o quê? Você tendo esse núcleo, desse grupo que te aceita e te reconhece como um ser que é criativo, que pode se expressar de diversas maneiras. Esse grupo te ajuda a você se lembrar que você é assim também, porque você confirma o grupo te confirma. E aí você vai para a vida, vai para o seu dia a dia, para as situações, levando essas habilidades que você está desenvolvendo lá dentro, né? Eu acho que é um ponto bem importante nesse sentido, assim. Sim. Para quem é tímido é uma preocupação, né? As pessoas primeiro tem a crença de que não possuem algumas habilidades, e algumas vezes não possuem mesmo, né? Mas em outras vezes elas não têm oportunidade para perceber que elas possuem, né? Então eu acho que no teatro terapêutico também é uma oportunidade da pessoa se testar, e às vezes ela fala, nossa, eu nem imaginava que eu era capaz, Exato. né? Perfeito. Por quê? Porque a timidez faz a gente evitar situações, né? Então eu nem vou lá para ver se eu dou conta de puxar um papo, e aí o teatro acaba facilitando esses momentos, né? Exatamente. Olha, antes de responder aqui a pergunta do Levi aqui, ou o comentário do Levi, eu tive uma oportunidade dentro de um teatro terapêutico, né? Que eu sempre mais reservado e tudo mais, mas sempre gostava muito de coisas criativas e tal. E aí, no grupo do teatro, eu tinha que fazer um sargento. E aí eu fui ser um sargento que era extremamente autoritário. E aí eu falava, faça isso, agora vocês façam aquilo. Quando descobriu, um momento muito importante que a gente tem também, que é o compartilhar. Eu falar, e aí, o que você sentiu ao ser esse personagem? O que isso tem a ver com você e tal? E eu fui falar assim, gente... E a gente vai chegando em níveis de confissões ou de honestidade muito profundos. Né? E uma confissão que eu falei nesse sentido foi, olha, eu descobri que é muito bom dar ordens e mandar. Eu nunca tinha experimentado qual que era a sensação, porque na minha vida real eu nunca tinha feito aquilo, de chegar lá e falar assim, faça isso, faça aquilo. Não que isso, que eu vou pegar e ser uma pessoa agora mandona e perará, periri, porque também não é da minha natureza. Mas eu descobri que eu posso fazer isso, e o que é possível sentir com isso. E quando eu fiz isso, eu ainda não liderava nenhum grupo, eu não tinha fundado a companhia, eu não tinha, sabe, e eu tenho certeza que esses treinamentos e esse lugar meio protegido e sagrado que é o teatro, que eu vejo como esse espaço nesse sentido terapêutico, me ajudou a entrar em várias realidades paralelas, onde eu podia expressar e testar diversos jeitos para falar, opa, isso aqui serve, isso aqui não serve. Nossa, aqui eu cheguei numa sensação muito profunda, confusa. Hoje eu cheguei numa sensação de clara, de confiança, entende? Então, é um espaço que a gente pode testar muitas realidades. E aí o Levi está comentando aí que já fez teatro, mas sentiu que nele não resultou em nada. E acredito que isso varia de pessoa para pessoa. Eu acredito também que... eu acredito que tem uma diferença, né, eu vejo que tem uma diferença entre o teatro tradicional e esse teatro que eu estou falando, que é o teatro terapêutico. Inclusive em BH, né, que é a cidade onde eu atuo com os grupos presenciais. Ele tem outros grupos de teatro, mas as pessoas têm me procurado falando assim, olha, eu senti que o seu trabalho vai mais direto ao ponto do que eu quero. Porque as pessoas não estão querendo, algumas, né? Algumas querem fazer formação de teatro mesmo, ter uma base ali. Outras vão para a formação de teatro só porque não tem ou não sabem que tem esse trabalho, que é um trabalho que já vai direto ao ponto para você trabalhar, às vezes questões de timidez e às vezes até outras questões que não são necessariamente timidez. Né? Então, fica essa dica aí para o Levi verificar se experimentar um outro tipo de teatro ou um outro tipo de atividade que envolve expressão, mas que já direcione para o lado terapêutico da história, que eu acho que faz a diferença. Mas ainda assim, também acredito que mesmo uma pessoa buscando pode não ser o melhor para ela pode se dar melhor talvez com dança, ou com atendimento individual, igual a Tassiana faz esses atendimentos, né? Sim. Acho que é um ótimo caminho também, acho que é cada um se identificar mesmo, né? Com certeza. Eu acho que é isso que vale lembrar, né? A gente pode se adaptar ou não a todas as possibilidades que existem, né? Então, essa é uma possibilidade, a TCC é outra possibilidade. A gente tem que testar para depois... dizer, comigo não combina, não é pra mim, eu prefiro assim, né? Então,
Pode acontecer com qualquer abordagem, com qualquer coisa, né? Exato, exato. Essa não identificação, né? Isso, Uhum. Isso. Da Juliana, abraço, viu, Juliana? É isso aí. Então tem isso, sabe? Eu acho eu acho não, eu já tive experiência com pessoas com depressão fazendo. O que acontece em alguns casos é que elas precisam de um acompanhamento individual, terapêutico e estar lá no teatro, sabe? Eu sinto que trabalha bem. Né? Complementar. Assim, aí vai depender muito desse nível de depressão, aí eu sempre faço uma conversa com a pessoa e tudo mais, porque... E é engraçado, mesmo sem levar em conta a depressão em si, a maioria das pessoas que fazem esse teatro terapêutico, elas estão fazendo um trabalho individual, muitas vezes, dentro da terapia. 70% dos alunos de teatro terapêutico fazem terapia e estão no teatro. Então, é um dado assim que eu fui descobrindo aos poucos, não era algo que eu pensava que seria assim, mas é interessante ver que são pessoas que já estão buscando um autoconhecimento nesse sentido. Então, é possível fazer sim, uma pessoa que tem depressão, e pode ser muito positivo nesse sentido de criatividade, de estar com outras pessoas, de sorrir, de relaxar. Para você ter ideia, eu faço com um grupo de pessoas com mais de 60 anos. É um projeto que a gente fez no Museu Gerdau, na Praça da Liberdade, e era um encontro físico, foi um edital que uma amiga passou, e aí ela me convidou, e a gente faz com uma porrada de gente muito massa, assim, são idosos super criativos, gente muito maneira, e nesse período agora de coronavírus, a gente está inventando coisas novas. Então eu fiz fiz aula de teatro e intervenções, com duração de 2 horas via WhatsApp, só mandando vídeo, texto, conversa, e foi muito legal receber o depoimento depois de pessoas que falaram, nossa, eu estava assim, desanimadíssima, meu dia estava borocochô, minhas últimas semanas estavam todas péssimas, e eu estou me sentindo muito mais viva, porque a gente vai fazer essa proposta, né, de mexer o corpo, de dançar às vezes, e cada um de uma forma. Tem gente que não participa dançando, nem cantando, mas você vê os outros fazendo, você se diverte. Isso, você já gera alguma coisa, né? Muito bacana. Então, realmente eu também acho. A gente sabe que dependendo do estágio da depressão, às vezes a pessoa está muito deprimida, está com todas as atividades dela em baixa, né? E pode ser difícil ir até o teatro, enfim, né, para poder fazer a sessão. Assim como também é difícil, às vezes, ela se deslocar para fazer uma sessão terapêutica, né? Mas também é um recurso, né? Pode justamente fazer bem, né? Provocar sensações que já vão resgatar aí. A pessoa está numa baixa de prazer, está se sentindo muito desanimada, e a vivência ali já gera um efeito positivo, né? E agora, com a opção aí do online, ó, que interessante, né? Então, eu acho que é até uma coisa bacana de comentar com as pessoas. Imagino que muita gente não consegue imaginar que é possível, né, fazer essa coisa online. O quanto a gente está evoluindo nesse aspecto, né? Exatamente. E olha, e honestamente, era um projeto de levar para online que eu tinha falado, no futuro, mas daqui a alguns anos eu vou fazer, mas agora esse corona está dando um empurrãozinho, e eu já fiz alguns testes, e eu estou percebendo cada vez mais como é possível. Para você ter ideia, eu participei de um workshop com um rapaz de Israel, que ele é filho de um casal de brasileiros, então ele fala português, e ele é uma das pessoas que trabalha com o teatro, que é o teatro Playback Theater, que é um teatro muito forte internacionalmente. No Brasil, ele ainda é um teatro novo. Eu faço parte de um grupo de pessoas que organiza os encontros desse teatro, de teatro Playback. Então, eu pude ficar sabendo desse encontro. E, assim, ele fez um workshop com a gente sensacional, de como é possível, porque no caso desse teatro Playback, a gente improvisa histórias reais das pessoas, né, no palco mesmo. Que é a companhia Creatio que eu fundei. Então, assim, e eu passo algumas coisas dessas para os alunos também. Como a gente pode escutar as histórias das pessoas e representar essas histórias. Então, ele passou uma série de técnicas que são interessantes de serem utilizadas, e cada vez mais eu vejo que é um universo aí sem volta. Assim, dá para fazer muita coisa bacana, dá para ter muito desenvolvimento pessoal num grupo de teatro online.
E semana que vem eu vou dar uma aula. Inclusive, se tiver alguém aqui, eu vi que a Mariana estava, não sei se a Mariana Freitas ainda está aí na live, se quiser deixar um depoimento, que a Mariana, ela já fez teatro tradicional, ela fez Eu teatro acho que ela falou terapêutico, aqui, ó. Ela falou, que ó, tem fiz uma teatro coisa diferente. tradicional e teatro terapêutico, os objetivos finais são diferentes, mas os dois são maravilhosos. Ó. Ela já teve a vivência positiva nos dois, né? Aí, que legal, que legal. Pois é, e aí, e a Mariana participou também de uma aula online. Ela já fez o presencial, e aí numa aula online que eu participei, eu dei, ela participou e foi muito interessante a sintonia que a gente gerou assim, de interação, porque eu vou atravessando essas 3 etapas. Tem a parte do relaxar, do não pensar, do fazer, tem o momento que a gente se conecta com o sentimento, vamos expressar esse sentimento, cada um. E aí o legal também da internet, que é um outro ponto, é que pessoas que são talvez ainda mais tímidas têm um benefício ainda maior, porque dependendo da aula, ela tem recurso ela pode deixar o vídeo ou não, é opcional. Eu posso estar Sim, vendo ela ou não. E ela sim. pode O fazer online, exercício né? lá sem eu ver ela necessariamente. Ela fala, não, estou com vergonha de botar meu vídeo, pensar, não tem problema. Tira o vídeo, faça aí com você, porque na live que eu fiz era assim, as pessoas só escreviam e eu não tinha como ver, e eu ia falar, gente, eu estou confiando no que vocês estão fazendo aí, então vamos fazer, não tem ninguém vendo, e foi muito legal. Assim, pessoas ficaram emocionadas, pessoas que choraram, pessoas que se realmente entregaram para a vivência. Gente falando assim, nossa, eu estava estressado, agora eu me relaxei, extravasei. Olha só, Então, que legal. é um universo aí bem possível. Então a gente vai ter esse workshop online semana que vem, quinta-feira, esse mesmo horário. Quem quiser me seguir aí, né, Tassiana? E quem tiver também que já me conhecer, tô vendo aí que é a Mariana mesmo, a Giza tá aí, quiser adicionar aí a Tassiana, recomendo que adicione a Tassiana também, pra gente ter Uhum. essa rede, né, de A apoio troca, aí né? mais extensa nessa situação de pessoas tímidas e acompanhar o trabalho da Uhum. Tassiana também. E quem quiser me seguir aí no Instagram, porque a gente vai ter esse encontro, então, né, na semana que vem, e aí eu explico melhor, pode me mandar um direct, ou entrar no site, se cadastrar para receber e-mail, que eu vou informando sobre os detalhes dessa aula online aí, que vai ser bem bacana, Legal. Vai ser pelo né? Instagram, não, né? E no caso vai ser em outra Não, plataforma. isso, eu fiz pelo Instagram, aí eu já fiz pelo WhatsApp, eu testei várias, essa agora a gente vai fazer no Zoom, Ah, né? A gente legal. vai experimentar a plataforma do Zoom, então vai baixar. Eu já fiz um formulário aqui, quando a pessoa se cadastra, ela vai receber esse formuláriozinho, eu já deixo o link mais seguro para a pessoa se cadastrar no Zoom. Então, Uhum. né, vamos fazer Muito essa bom. experiência aí, que vai ser bem bacana. Então fica aí, gente, ó, registrado. Semana que vem, quem quiser vivenciar tudo isso aí que o Rodolfo tá falando, né? Experimentar um pouquinho, ó, é oportunidade. O que tava É a faltando já oportunidade. resolveu já, né? Vai lá, nem que seja só para assistir, ficar ali sapiando, Exato, espiando, né? Muito legal. Vou exatamente, ver se eu exatamente. dou uma Aí a entrada também, Mariana. que eu quero. Ah, legal, Tassiana, vamos lá. Lógico, Show de quero bola. vivenciar esse negócio. Legal demais. A Mariana comentou aí, então, ó, que viveu, né? Sim, foi tão intenso, eu nunca imaginei que a aula online daria tão certo quanto ao vivo. Eu até me emocionei. Ela foi uma das que aproveitou Legal. aí esse momento, né? Pois é, a gente tem que Acredito que. superar esses bloqueios, né? Porque hoje em dia a gente está tendendo para isso, né? Daqui a uns tempos, muitas coisas vão acontecer online e pode ser tão positivo quanto um presencial, né? Se a pessoa se entregar, se ela estiver disposta, né? Pode ser tão bacana quanto, né? Exatamente, exatamente. E eu sempre falo isso, vai muito da entrega, sabe? A gente teve no último módulo um aluno que foi sensacional. Ele começou a fazer a vivência e falou, eu tô aqui realmente para me entregar, vocês podem até estar achando que eu sou assim, mas eu não sou assim, é que eu escolhi me soltar, e foi muito legal ver a evolução dele, porque a gente trabalha com uma construção de personagem também, assim, é uma coisa muito simples, na verdade, mas que você vai compondo um personagem com algumas habilidades específicas, eu explico melhor no curso, e ele, foi muito massa. E aí tinha uma outra pessoa que fez o curso módulo 1 também, gostou e tarará, mas aí ela decidiu fazer o módulo 2. Não, eu quero fazer o módulo 2, o Luciano também, essa pessoa também foi pro módulo 2, e ela falou assim, olha,
eu tô me inspirando muito nele. Isso que é o legal do grupo também, sabe, Tassiana, que eu fico reparando. Porque eu falei assim, nossa, eu acho que eu fiz o módulo 1, eu fui, gostei, fiz, mas eu acho que ainda tem uma coisa assim travada e agora eu tô vendo ele e eu tô resolvendo me inspirar e fazer isso também. Então as pessoas vão percebendo que a gente está, de certa forma, trabalhando para o mesmo avanço, e isso faz muita diferença, você vê que você não está sozinho, né? Que tem pessoas ali passando aquela mesma dificuldade, e às vezes passando uma coisa que você já passou e você dá uma dica. Então é um universo bem legal, o grupo está trabalhando isso, assim. Que bom. Pois é, pessoal, ó, então fica aí mais uma alternativa, né? Então eu acho que é bacana a gente ampliar a cabeça, abrir a cabeça, né? Pensar, eu recebo muitas pessoas falando, já não sei mais o que eu faço, já fiz terapia, já fiz essa abordagem que você trabalha também, não sei o quê, a pessoa passou por vários terapeutas, não se identificou, né? Então, quanto mais a gente souber de opções, melhor, né? Então Isso, fica eu aí também a dica acredito nisso. do trabalho do Rodolfo. Isso aí, pessoal. Ficou esse convite aí de coração para quem quiser se dar essa oportunidade. E se alguém tiver, né, acho que a gente está chegando finalmente, né, Tassiana? Se alguém tiver mais alguma pergunta, Mais mais alguma alguma pergunta dúvida, eu não sei, eu estou subindo aqui para ver se passou alguma coisa batida percebida? de perguntas, né, das pessoas. Eu estou tendo, eu acho. As perguntas que me fizeram na caixinha de perguntas, né? Você acabou explicando, né, na medida que você foi falando, que é a diferença entre o teatro terapêutico e o teatro comum, e de que forma que o teatro terapêutico pode beneficiar as pessoas tímidas, né? Acho que você trouxe exemplos, né? Então conseguiu responder. Teve a pergunta do Levi, da Juliana. Acho que Teve uma pergunta, eu não sei se a pessoa está aí, mas tive uma pergunta. Eu não consigo falar com pessoas que são superiores. Em qualquer quesito que for. Se a pessoa for superior, ela tem dificuldade de se colocar e tudo. Tem até um vídeo depoimento de uma pessoa que teve esse desafio na aula de teatro e fez o curso e conseguiu superar esse desafio. E ela falava que no começo a mão dela suava, gaguejava, ia falar com a pessoa, não conseguia. E depois, no final, com a pessoa superior, ela até estava conseguiu, através do trabalho, se colocar e falar tanto, que ela, de alguma forma, inverteu a situação. Ela falou assim, gente, eu tô achando até engraçado, porque tipo, eu fui, falei e tal, me posicionei, e depois a pessoa ligou para mim e falou assim, aqui, mas então você acha... E ela falou que depois ligou e começou a rir, tipo assim, olha, o que foi isso que aconteceu? que a outra pessoa começou a perguntar a ela. E é muito interessante isso, porque muitas vezes a outra pessoa não tem ideia do impacto que ela causa na nossa vida. Eu falo assim, os superiores... Exatamente. Eles, às vezes, não, né, nem elas pensam. Nunca tem, na verdade, praticamente ninguém tem. Então, como que é algo realmente que é dentro da nossa história, né, que está atuando, né, como é uma experiência nossa mesmo, que está fazendo a gente se sentir inferior aqui. E, é claro, eu não estou dizendo que às vezes vão ter pessoas que têm muito mais conhecimento técnico, ou têm mais conhecimento de vida, ou o que for. Mas a verdadeira questão é como a gente se apropria do que a gente sabe para não ficar submetido a uma situação de desconforto perante essa pessoa que sabe mais. E aí a gente vai precisar realmente fazer um trabalho na raiz da confiança, né? Na raiz da autoestima. E para isso eu considero, mais uma vez, assim, esse caminho de você se expressar, de se ver, de se reconhecer, como um momento de honestidade de você com você mesmo, de você se ver, de você ver o que você é capaz de fazer. E aí os exercícios, que às vezes a gente xinga, às vezes a gente declara amor, mas assim, nós somos tudo, sabe? O Augusto Boal, que é um teatrólogo bem famoso, fala muito isso, fala que quando a gente entra para o universo da atuação, principalmente nessa área terapêutica, ele fala que é cutucar a onça com a vara curta. Por quê? Porque para a gente representar, mesmo que por diversão, nós precisamos estar dispostos a encarnar os vários sentimentos humanos. E ser humano não é só ser bonitinho. Ser humano não é só ser um ser compreensível. Na verdade, sentir tudo que é passível de ser humano. Então, assim,
ciúmes, raiva, inveja, amor, ternura, compaixão. A gente sente tudo, vergonha. Nós sentimos essas coisas, né? Então, o grande lance é a gente poder reconhecer isso e perceber quando isso está atuando dentro da gente, né? Dentro do nosso palco interno. Opa, está acontecendo assim agora, está acontecendo assim agora. E é um grande desafio para todos nós, perceber que isso está acontecendo e fazer as escolhas. Opa, agora então para aqui. Ou agora então vamos por aqui. E às vezes é mais forte que nós e já vai pela frente. Ai, meu Deus, acho que foi. Não tem problema, vamos de novo, vamos experimentar. Que é um outro princípio que a gente tem no teatro, que é falar, de novo, vamos de novo. Deu errado aqui uma coisa na cena, mas estava ok, vamos de novo, vamos fazer de novo. Para não perder esse espírito do tentar, do arriscar, fazer mais uma vez, né? E a gente construir um caminho autêntico para a gente numa expressão total, uma expressão ampla, né? Essa é a ideia. Bacana. Bom demais, muito bom. Muito bom. Deixa eu ver aqui, acho que teve... Acho que não, né? Acho que as perguntas só teve... Aqui, teve um comentário da Mariana. Ai, meu Deus. Pessoa que não está sabendo administrar. É desse jeito mesmo, experimentou a energia no teatro e viu como isso pode existir na vida dela, aplicou e deu tão certo que os papéis se inverteram. Você vê, ó. Então, relatos Legal. reais, né? Do quanto isso tem potencial, né? Legal demais. Roseli, minha mãe, gente, ó. A live será gravada, prestigiando a gente. A live será gravada para quem não pode assistir, ter a oportunidade, sim. A gente vai disponibilizar, né? Rodolfo, você também vai, né? Eu vou colocar no YouTube. Acho que dá para colocar aqui no Instagram também, né? No Instagram fica 24 horas para quem quiser assistir. Né? Depois some. E no YouTube aí a gente pode colocar, o pessoal pode assistir à vontade. Né? Vai ser ótimo. Bom. Quem sabe aí numa próxima a gente se reúne para trocar mais ideia, falar mais sobre esse universo, né, da ansiedade, da timidez, e também do teatro, de todas as possibilidades que existem aí, né? Da gente se Com certeza. E de repente a gente pode trazer uma parte prática, né, Tassiana? Que tal fazer uns exercícios práticos, né? Agora a gente vai fazer assim. Pode ser legal, né? Vamos, eu acho. Vamos deixar todo mundo ver você na aula que vem, da semana que vem, para todo mundo experimentar, ver que é bacana. E aí a gente marca a próxima. Legal demais. Aí, a Miranina Aromaterapia também aí, dando uns aplausos para nós. Aí a minha mãe, a sua mãe participou, minha mãe tá aí presente. Essas mães são demais. São demais, sempre presente. Ó, a Juliana tá perguntando, como é o curso? Rodolfo, aí, Juliana, legal. Pois é, então assim, a minha recomendação, primeiro de tudo, é a aula mesmo, para você sentir, você entender, porque nessa aula eu vou explicar mais detalhes. Mas, basicamente, hoje, né, com essa adaptação do que a gente está vivendo, o curso vai para o universo online. Então, ele é um curso que tem aí o período de aproximadamente 4 meses, né, ele tem período semanal, tem os encontros semanais de carga horária, né, e aí, dentro desses encontros em grupo, nós vivenciamos essas 3 etapas de aquecimento, né, de trabalhar esse corpo físico, mesmo à distância, cada um no seu ritmo. Entramos no contexto emocional, trabalhamos aspectos das emoções, trazendo histórias pessoais, quem quiser, do jeito que quiser, a gente vai trazendo, e quem não traz, eu trago alguns temas para a gente trabalhar, e depois a gente faz o compartilhamento da experiência que foi a gente viver aqueles jogos, o que aquilo que tocou a gente, como tocou, por que tocou, né? E depois a gente tem sempre o momento dos exercícios, que a ideia é para você aplicar na sua vida. Então você vai, termina a aula, você vai aplicar, ó, então a tarefa da semana para todo mundo é essa. E no outro dia a gente compartilha como é que foi, as tarefas e vamos. Ah, que bacana. Exatamente. Então é um acompanhamento, né? Existe um grupo criado também no WhatsApp, a gente troca ideias e tudo mais. Mas o curso acontece assim online, então via Zoom também, né? Que é esse novo modelo aí que a gente está criando. E que é legal que aí várias pessoas de várias partes do Brasil podem participar, né? A gente não fica só restrito a BH, igual pessoas de diversas regiões. E do mundo, na verdade, né? E do brasileiro mundo. Aí em outros países, né? Pode trazer culturas diferentes. Nossa, bem bacana. Imagina o potencial que tem isso, né? Com certeza. Olha, na última turma a gente teve uma aluna da França que
estava morando no Brasil, porque o namorado dela era daqui, ela estava voltando para o Brasil, trabalhando com empreendedorismo e tal, e é muito legal. É muito legal essa oportunidade das pessoas de outras culturas se juntarem, né? Muito mesmo, né? Legal. A Juliana está perguntando aí do valor. O valor eu vou fazer uma surpresa. Se você participar da aula, lá na aula vai ser anunciado o valor, vai ser anunciado o que você vai ter direito no curso, lá eu vou anunciar tudo. Ótimo. Viu, Juliana? Muito bem. E também pode entrar em contato com você, né, Rodolfo, na sua página, trocar uma ideia, saber mais informações, né? Isso, pode sim. Pode mandar um direct que a gente conversa. Legal? Muito bom. Gente, eu queria agradecer a participação de todo mundo. Eu vi muita gente conhecida aí que deu uma passadinha para prestigiar pacientes, meus ex-pacientes. Grande abraço para vocês, viu? Para minha família que assistiu, aquele que ficou igual a Xuxa, né? Manda beijo para minha mãe. Muito bom isso, forma, né? Muito bom. Fico aí à disposição de vocês também para tirar dúvidas. E do Rodolfo quando ele precisar de mim. E até a próxima. Super. Até a próxima. Muito obrigado por esse momento maravilhoso, Tassiana. Obrigado pela oportunidade, pelo seu carinho, pela sua alegria. A gente fazer esse momento bacana aqui com as pessoas. Espero que a gente possa repetir a dose mesmo. Vamos mesmo. Beijão, viu, gente? Boa noite. Valeu, pessoal. Tchau, viu?